Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de Fora da Vila. Eu sou Danilo Rattori, ainda no clima de vitória do Santos sobre o Bahia de virada. Santos aí que passou o fim de semana sem jogar, joga apenas no próximo domingo. Então, um pouco menos de assunto, algumas buscas por treinador, nada definido. O que sabemos é que Marcelo Fernandes, o famoso presuntinho, segue à frente da equipe. É, Parece que o Santos está esperando pelo Carille, tem alguns outros nomes em mente, mas a princípio o presuntinho Marcelo Fernandes continua à frente da equipe. Eu não vou aqui opinar se isso é bom ou ruim, eu acho que faz sentido mantê-lo depois desse resultado, a manifestação dos jogadores. O que me preocupa sempre é a maneira como a diretoria conduz as coisas nesse time. E então, aproveitando nesse ambiente de Marcelo Fernandes, treinador do Santos, vamos fazer análise da coletiva, uma coletiva bem curtinha, feita lá na Arena Fonte Nova, pouco mais de 5 minutos, em que o Marcelo Fernandes falou então sobre esse jogo, sobre esse resultado principalmente, e ele deu algumas respostas interessantes que discutiremos aqui. Antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixe o seu like, compartilha e diga se você é a favor ou contra a manutenção de Marcelo Fernandes, o que você faria se você fosse a gestão do Santos Futebol Clube. Então, ele começou, acho que, não sei se tinha mais gente além do do Ricardo Martins. Não, não é o Ricardo Martins. É um do De Olho no Peixe também. Enfim, fazendo as perguntas. E aí, a primeira pergunta foi sobre o que essa vitória representa, até pelo momento do Santos, derrota para o Cruzeiro, que parecia morto o time. E aí ele fala que queria dedicar essa vitória ao Aguirre, ao Juan, ao Nacho, ao Andrés, ao Fernando, que era a equipe, a comissão técnica do Diego Aguirre, e ele fala, excelentes profissionais, tinha uma sintonia muito boa. Infelizmente, os resultados não propiciaram a continuidade. Futebol é resultado. E aí ele fala sobre os jogadores, então fala, essa molecada que tá aí dentro é impressionante. A gente viu os jogos e achava que tinha alguma coisa acontecendo, que tomava gol e desistia. Então ele fala um pouco sobre essa impressão que ele tinha de quando ele estava fora da equipe, antes dele entrar na equipe, até ele retomar, até ele voltar pro time. A gente lembra que ele saiu naquela época do Lisca, né? Então vamos começar aqui mostrando um pouco dessa fala dele, né? Sempre naquele rolê, né? Se der certo. Essa molecada que está aí dentro é uma coisa impressionante. Eu, antes de voltar para o clube, nós víamos os jogos e achava que tinha alguma coisa acontecendo, que pô, tomava gol, abaixava a cabeça. E era só mesmo aqui, não tinha ninguém treinando sem vontade, ninguém. Quando eu voltei para o clube que eu vi tudo isso. E essa vitória representou aquilo que a gente trabalhou esses dias todos. Foi uma situação difícil a saída do professor Aguirre. Tivemos que levantar o moral da molecada, a molecada entendeu. Estudamos muito o Bahia e vimos o que era melhor para a gente nesse momento. Além de buscar a vitória, nós precisava também ter uma consistência um pouco melhor. Então, uma coisa interessante que ele fala aí nessa pequena fala que eu destaquei, como ele diz que, uma, ele estudou o Bahia, bastante importante. Duas, que a molecada estava baixando a cabeça, mas não era falta de esforço. Então, porque sempre fica aquele papo, não, esse time aí tá derrubando o treinador. Principalmente com a relação ao Turra, né, que teve aquela discussão do time não querer treinar e não se dar bem com o treinador. Então ele falou que não tinha isso, que ele até achava que tinha alguma coisa acontecendo. Ele fala assim, né? Achava que tinha alguma coisa acontecendo. Imagino eu nesse sentido, né? De que alguém estava fazendo corpo mole, ou o time estava querendo derrubar o treinador, e ele diz que não, que tá todo mundo se esforçando, se empenhando. E aí ele continua a resposta falando que do jogo do Cruzeiro praticamente todo mundo tinha jogado a toalha. E aí a gente mostra, ele fala, né, que o Santos está vivo, é uma equipe guerreira, gigante. Esse molecada aí dentro merece muito, principalmente a nossa torcida que nunca nos abandonou, é nós. Sempre esteve do nosso lado, dedico essa vitória a eles, firme no propósito e vamos lutar até o fim, pode ter certeza. E aí, uma pergunta mais tática, e até vou trazer um trecho um pouco maior dela, na questão dos três zagueiros com o Dodô. E aí a pergunta, assim, até menciona, né? Chega a trazer o Dodô para a zaga, e aí
queria saber, né, se conversou com o Dodô para trazer também o Kevson como ala, Lucas Braga na direita. E aí, como que foi o rolê da estratégia? E achei uma resposta já um pouco mais trabalhada, vou colocá-la aqui. Então ele vai falar sobre essa questão Não, assim, eu vou ser tática. bem sincero para você. O começo de jogo nosso até 20, 22 minutos foi excelente, perdemos no mínimo uns 3 chances claras de gol para já mandar no placar. A equipe do Bahia, a partir dos 25 minutos, começou a se soltar mais. Mas a ideia dos 3 zagueiros, eu conversei com o Dodô, até pela experiência dele. Ele ter domínio total ali da ala esquerda ali. Eu achei que seria muito difícil para ele fazer o corredor, porque o Bahia seria intenso. Tem o Gilberto que é muito rápido. E o Kevson é um menino que vem treinando bem, um menino que é da base, tem uma força muito grande e realmente ali no corredor, né, ficaria muito, muito importante ele, porque ele está com ritmo de jogo. E o Braga do outro lado também, principalmente. Por mais que o Braga goste de fazer a esquerda, tanto que depois eu coloquei ele para a esquerda, que é o lugar que ele mais gosta, e coloquei o Caissara lá, foi uma estratégia porque eu queria deixar o Jean Lucas, o Lucas Lima e o Rincon por dentro sem sair. Porque muitos jogos o Lima estava indo na ponta direita, o Jean... Não. Eu queria ele centralizado porque o jogo do Rogério agora no Bahia é articular pelo meio, bola na ponta para cruzar. Então acho que a gente, nesse esquema, a gente soube segurar principalmente essas bolas na área. Nossa defesa teve muito bem. E assim, Então, uma coisa importante aqui que a gente tem que destacar, acho eu, é que ele deu uma explicação muito boa, considerando a tática. Falou sobre como ele queria esses jogadores no meio, Lucas Lima, Jean Lucas, que era uma coisa que o pessoal estava, os treinadores, outros estavam tirando eles do meio, não sei porquê, o Santos perdia o meio de campo. E aí, na análise dele, né, o time do Rogério Ceni ataca muito pelo meio para jogar para as pontas e cruzar, e ele conseguiu impedir que isso tudo acontecesse. Então, muito interessante essa visão. Ele falou assim: não foi 100%, tem coisas para corrigir. A equipe não demonstrou cair na pressão do Bahia em nenhum minuto, jogou de igual para igual. E aí estava armando contra-ataque, teve vários contra-ataques para decidir o jogo. Soteldo, Lucas, ele chama de Marquinhos, né, Marcos Leonardo. E assim a estratégia foi montada. Todos eles entenderam que a gente pretendia pelo estudo em cima do Bahia, então eu acho legal ele enfatizar a questão do estudo. Eu acho que é muito importante que o treinador, eu sempre falo aqui, né? É importante que o treinador evolua. Ele não precisa ser de cara o Pepe Guardiola, mas ele tem que buscar se aprimorar, buscar novas maneiras de vencer as partidas e passa pelo estudo do adversário. Então, se ele estudou o Bahia como parece que estudou e como ele ressaltou várias vezes, ótimo, ótimo. E aí, como ele segue falando, como você falou, a vitória foi mais importante nisso tudo. Lógico que erros vão acontecer, mas vejo muitas virtudes no nosso time hoje, muitas virtudes, principalmente a mental. E ele fala, foi fundamental porque tomamos um gol, soubemos ir atrás do placar. Realmente é importante, assim, tanto que é a única vez que o Santos conseguiu uma virada fora de casa. Então, o Santos que é um time que não consegue muitas viradas frequentemente. E aí, a pessoa está perguntando, pergunta até se sobre o número alto de finalizações que o Santos teve. Foram 15 finalizações, 8 em direção ao gol. E ele fala assim: acho que na temporada o Santos não teve essa finalização toda. E ele pergunta se teve algo diferente. Eu vou colocar essa resposta inteira aqui também, que eu acho uma resposta interessante, até porque a entrevista não foi muito comprida. não, já vínhamos trabalhando, até com o professor Aguirre, que a gente tem que ter essa consciência, principalmente o Jean Lucas, o Lucas Lima por dentro do campo, eles têm que, na construção no meio de campo, no segundo terço do campo, eles construir jogo, jogar em 2 ou 3 toques no máximo, e finalizar a jogada. Finalizar a jogada. O Marcos Leonardo teve uma jogada no segundo tempo por dentro, que se ele chuta de bico, ele ia, de repente, fazer o gol. Mas é aquilo que a gente pede, finaliza a jogada, vamos finalizar. Trabalhamos isso também bastante, pedindo para que eles finalizassem, porque se a bola for gol, a gente comemora. Se for fora, nós posta a equipe, já está na marcação direitinho. Então é mérito deles, eles entenderam. Já vinham entendendo de antes e, cara, volto a dizer, essa vitória para nós tem uma representatividade muito grande. Marcelo, eu não posso. De fato, tem uma representatividade muito grande. E uma coisa que ele fala interessante é que me chamou a atenção, como ele diz assim, não, finaliza, porque se você errar, o time não está exposto. Então, pelo menos ele montou o time de maneira a impedir o contra-ataque ali ou depois a finalização que o Santos tomasse, que o Santos errasse.
E acho que influencia na confiança que o time acaba tendo para melhorar o número de vezes que o time finaliza. Eu acho que o Santos finalizava muito pouco, uma porque a bola chega pouco, mas outra por até uma falta de confiança. Tem um lance no jogo contra o Bahia que o Soteldo pega a bola, entra na área, joga no Lucas Lima no meio ao invés de finalizar, e o Lucas Lima dá um toquinho, assim, em vez de meter o pé, de chutar aquela bola muito forte. Mas o time de fato mostrou mais finalização. Logo no começo já teve bola na trave, estava impedido, mas pelo menos buscou essa finalização, jogadas mais pelo meio. Então foi uma evolução do time, não dá para negar. E aí a última pergunta sobre essa sequência. Então, ele como interino, a gente já sabe que ele vai continuar contra o Vasco, mas eu gosto da postura dele com relação a isso, então também vou colocar a resposta inteira dele aqui. É a última resposta da entrevista, mas ele fala sobre como que é a situação dele, na visão dele e nas tratativas com a diretoria. Acho interessante a maneira como ele coloca isso. Assim, o que foi tratado comigo da diretoria para o nosso executivo de futebol, que eu virei aqui hoje como interino, e isso é perfeitamente normal para mim. Sabemos o que o clube pensa para essas próximas rodadas e nós estamos aqui para ajudar o Santos. Eu falo sempre isso, para mim é indiferente a posição que eu tiver. Aonde eu tiver, eu vou estar dar tudo que eu tenho de mim para conseguir o melhor para esse clube que eu tanto amo. E assim, volto a dizer, a conversa foi bem clara, bem justa e bem objetiva. Então é isso que está acontecendo. Então a conversa foi bem clara, bem justa, bem objetiva. Imagino eu, e até que ele já falou assim, já sabemos como é que é a situação, no sentido de o time está procurando outro treinador, enquanto eu estiver aqui, eu sou um interino. Mas eu acho que o próprio Marcelo Fernandes reconhece essa forma de trabalhar aí da diretoria do Santos, que é pouco assertiva, então não sabe direito que rumo tomar, não sabe direito o que fazer com relação a comando de futebol, e segue na busca de outro treinador, enquanto mantém o Marcelo Fernandes. E eu não duvido nada, caso consiga uma vitória contra o Vasco, é um jogo em casa, pode ser que aconteça, apesar do Vasco estar jogando bem, não é nada impossível. Não duvido a diretoria decidir efetivar o Marcelo e aí depois perde mais 3 jogos e aí já procura outro treinador. Então a diretoria do Santos é um pouco perdida nesse sentido. Vamos ver se com o Galo à frente do futebol essa mobilização com relação ao futebol é feita de uma maneira mais planejada, uma maneira mais consciente. No mais, excelente vitória do Santos sobre o Bahia, nos deu uma tranquilidade aí para esse período sem jogos. O super setembro, que o pessoal vem falando, que quase todo dia tem jogo de futebol aqui no Brasil, para o Santista é um super descanso. Né? O Santos jogou no última segunda, só volta a jogar já em outubro, dia 1º, próximo domingo, contra o Vasco, em casa, 4 da tarde, horário de Brasília. Então, teremos até lá Marcelo Fernandes à frente e esperamos que com um bom trabalho aí de observação, de estudo e de treinamento, para que o Santos consiga essa vitória, que é muito importante novamente, mais uma final, para o Santos escapar dessa situação, sair da zona do rebaixamento. Certo, pessoal? Então, este foi o nosso vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo. Muito obrigado a todos que acompanham nosso canal. Muito obrigado a todos os nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixe seu like, compartilha e diga o que você acha do trabalho de Marcelo Fernandes e se deve ou não seguir à frente. Comente mesmo, faça como o Milton, santista, sócio-rei de Ponta Porã, que sempre comenta. Muito obrigado, Milton. E no mais, para cima deles, um abraço.